Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bem? É com muita alegria que a gente está aqui mais uma vez. Eu não tenho feito lives porque eu tenho estado numa correria tremenda, mas eu estava estudando a Bíblia hoje e eu gostaria de trazer uma reflexão para vocês. Hoje eu quero comparar a passagem bíblica de Ezequiel, capítulo 33, com uma estrutura psíquica que a gente chama de inconsciente, tá? Vamos ler a Bíblia? Ezequiel, capítulo 33, versículo 6. Olha isso. Mas, se quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre vós, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue derramarei na mão do atalaia. E eu achei muito interessante o uso de Ezequiel, né, de Deus revelado a Ezequiel, sobre a palavra atalaia. E a Bíblia diz em Ezequiel, no capítulo 33, que Deus instituiu Ezequiel como atalaia. Irmã Larusca, o que isso tem a ver com psicanálise? Eu tenho feito, meu terapeuta é um psicanalista lacaniano. Se você não experimentou, é ótimo, eu super aconselho. E a gente tem aprendido claro, como todo trabalho psicanalítico, a entender a psique, mas não no sentido de simplesmente notá-la, mas no sentido de interpretá-la. E mais do que interpretá-la, é observar os sinais. E eu acho que isso é o trabalho de todo o terapeuta, é fazer o paciente virar um atalaia sobre suas concepções psíquicas, mas notar os sinais, notar as trombetas que esse inconsciente joga para a nossa consciência. O grande problema é que esse inconsciente, apesar de não ser percebido, apesar de não ser tátil, esse inconsciente ele fica em um lugar e ele manda sinais, e ele se faz presente, ele organiza a nossa vida. É ele que dá razão, é ele que dá pulsão, é ele que dá origem às nossas emoções. Então, assim, olá, Oliveira, paz. Então, assim, o que é, então, o inconsciente? Né? Qual é uma das funções do inconsciente? É justamente ser esse atalaia que fica o tempo todo vigiando, esse atalaia que percebe o tempo todo. O inconsciente, ele é a nossa estrutura atalaia. É um cheiro que a sua consciência não percebe, o seu inconsciente percebe. Linguagens corporais que a sua consciência não percebe, o seu inconsciente percebe. Timbre de voz, organizações de ambiente que a sua consciência não percebe, o seu inconsciente percebe. Ele é um atalaia que fica vigiando a sua vida, o seu entorno, o seu redor o tempo todo. Quer ver um exemplo do inconsciente como atalaia? Você chega em um local e você pensa, não estou me sentindo bem. E aí, quando você ativa a sua consciência para entender o porquê você não está se sentindo bem naquele lugar, você não acha. Por quê? Porque aquele foi um sinal, foi uma sensação, porque o inconsciente trabalha com sensações, com emoções, foi uma sensação que foi emitida pelo seu inconsciente que não tem uma razão consciente, uma razão lógica. Quer ver uma outra característica do nosso atalaia? É quando a gente conhece alguém novo, né? Ou alguém que a gente já conhece está com comportamento que não é típico, e aí o nosso atalaia, o nosso inconsciente apita. E você pensa, fulano não está bem.
E aí, de repente, você comenta isso com uma outra pessoa, né? E a pessoa fala, mas por quê? Aí você fala, não sei. Eu só sei, eu só sinto que ele não está bem. Por quê? Porque o teu inconsciente fez leituras de timbre de voz, de traços corporais, até a pisada, como a pessoa pisa no chão, o teu inconsciente detecta. Então, assim, você percebe que aquela pessoa não está bem. A tua consciência não sabe o porquê, mas o teu inconsciente detectou ali que algo não está típico, algo não está no padrão, algo não está normal. Você quer ver uma outra coisa? De repente você está na rua e aí você olha e você pensa, não devo entrar nessa rua. Alguma coisa, você olha a rua, não tem ninguém, não tem nada que te coloque em perigo, mas alguma coisa te dá uma sensação de que você não deve entrar naquela rua. Por quê? Porque os seus olhos detectaram aquela imagem de rua, ou aquela luminosidade, ou aquela estrutura, ou os elementos arquitetônicos daquela rua, e assimilou com uma experiência que você teve, gravada lá no teu inconsciente. E casou. E aí, quando o inconsciente faz esse casamento, bom, se lá atrás você passou uma situação de perigo, aqui também você vai passar. Vou dar um exemplo mais prático. Supondo que eu tenha sido assaltada em determinado momento da minha vida, ou sofri bullying, ou fui muito humilhada, ou fui agredida, enfim, alguma coisa que me traumatizou numa rua que tem uma casa amarela. Todas as vezes que eu tiver que traçar uma rua e a minha consciência, os meus olhos, detectarem uma casa amarela, eu vou olhar conscientemente, não vou ver perigo. Mas o meu inconsciente vai detectar que naquela rua, toda rua de casa amarela apresenta um perigo, apresenta um trauma, apresenta uma humilhação. É assim, por exemplo, que a gente escolhe os nossos filmes preferidos. É o Atalaia. A gente escolhe nossas roupas preferidas. É o Atalaia. A gente escolhe, por exemplo, as nossas cores preferidas. É o Atalaia, ou seja, é o nosso inconsciente regendo as nossas vontades instantâneas. Todas as vezes que você tem uma vontade instantânea, por exemplo, nossas comidas preferidas, o que faz você gostar mais ou menos de um perfume, mais ou menos de uma comida, mais ou menos de uma textura? É o Atalaia, que consulta as suas experiências emocionais anteriores e faz uma escolha automática para você. E é interessante, a gente entendendo um pouquinho, boa noite, Thales, boa noite, Wallace. Então, assim, para a gente poder entender, olha o que Ezequiel diz. Se o Atalaia, se ele avisa você que algo ruim vai acontecer e você não escuta, aquilo que te avisou, ou seja, o Atalaia, ele vai entrar em um sofrimento, ele vai ser culpado. Claro que aqui Ezequiel está falando da função dele de profeta, mas o princípio é o mesmo. Então, assim, vou dar um exemplo. A maioria, né, dos transtornos de ansiedade, quando um paciente ele vem para o set terapêutico com uma ansiedade, né, com pânico, a primeira coisa que a gente faz é quais são os sinais que o teu inconsciente está te trazendo, quais são as trombetas que o teu Atalaia está te avisando e você não está dando ouvidos. Porque o transtorno de ansiedade nada mais é do que um sistema de atalaias apitando e você não dando ouvido. E aí, quando o teu emocional, ele apita, né, para o povo, ou seja, para o seu corpo, para a sua consciência, quando ele apita e você não ouve, esse próprio inconsciente é mastigado. Ou seja, esse próprio inconsciente e esse próprio consciente, ele é mastigado. Então, assim,
Quando você é avisado pelo teu inconsciente que você não deve estar nesse ambiente, que você não deve estar com essas pessoas, que você não deve, enfim, comer determinada comida, ou falar determinados assuntos, ou estar na presença de determinadas pessoas. Algum motivo inconsciente tem. E a gente precisa ouvir esse inconsciente. O que a terapia nada mais é do que o trabalho de perceber e ouvir esse inconsciente. É ouvir as trombetas que esse inconsciente, que esse atalaia inconsciente traz pra gente. Então, assim, quando você não se ouve, quando você não se percebe, quando você não respeita as suas sensações, algumas pessoas chamam aí de intuição. O que é a intuição? A intuição nada mais é do que apitos, do que toques, do que dicas de um inconsciente que foi ali guardando e foi significando e foi controlando e foi treinando e foi guardando experiências da sua vida. Tá? E todas as vezes que o inconsciente ele te traz uma trombeta e você não escuta, significa que o corpo vai sofrer. Sabe? Eu achei muito interessante aqui em Ezequiel, no capítulo 33, porque ele fala o seguinte, porque se o atalaia percebeu o perigo, se o atalaia percebeu o incômodo e você não avisar e você não deixar isso vir à tona, se você não respeitar, se você não deixar esse som, essa trombeta, esse aviso fluir e reger parte, né, ou todo, né, das suas decisões, se você não respeitar as suas emoções, as suas, digamos, intuições, o que vai acontecer? Você vai entrar em um estado de ansiedade. E quando a gente não respeita o nosso eu, as nossas emoções, o nosso inconsciente, a trombeta do atalaia, e isso a gente fica reforçando. Vou dar um exemplo. Um ambiente tóxico de trabalho, tá? É você, teu inconsciente tá ali estressado, teu inconsciente está te avisando que você está sobrecarregado, o teu inconsciente está dando sinais no teu corpo, você vive com dor de cabeça, você vive com as costas queimando, você vive com as costas cheias de nódulo de tensão, você tem dores nas pernas, você sente dores de cabeça, dor no globo ocular, tá certo? Isso é o quê? Isso é o teu inconsciente avisando para você que alguma coisa não tá legal, que alguma coisa não tá bacana, que alguma coisa não está sendo socialmente funcional. E aí, quando você, né, por uma necessidade, porque nós temos muitas necessidades, o ideal seria que se você tem um ambiente de trabalho tóxico, que você faça terapia. Por quê? Porque a terapia vai ensinar você a detectar a toxicidade e lidar com ela de uma forma mais saudável. Procurar entender. Às vezes, você pode estar com, enfim, desconfortável pela cor do ambiente. E aí, quando na terapia você traz essa questão, o analista percebe o ponto, ele consegue ressignificar isso e aquela cor daquele ambiente passa a não ser tão desconfortável para você e diminui os sintomas da ansiedade. Mas forçar a barra, eu não sei porque eu não estou me sentindo bem nesse lugar, mas eu vou continuar. Não tem nada para eu temer, então eu vou continuar. E aí você continua. O teu corpo, ele vai entrando em um estado de alerta, tá? Esse atalaia vai ficar pitando para você, vai ficar tocando a trombeta. E o que vai acontecer? Você pode desenvolver, por exemplo, um pânico. Aí vão acontecer outros sintomas. O teu vai começar a taquicardia, você vai começar a sentir o teu coração acelerar, você vai começar a ficar gelado, o teu estômago, ele tende a dar aquelas sensações de gelado, de vazio, tá certo? E alguns casos, há até uma queda de pressão. Então, assim, ou a pressão sobe, tá? Uma variação de pressão, uma variação de temperatura corporal. Então, assim, o que eu aprendo
com Ezequiel no capítulo 33, que a gente precisa aprender a ouvir os profetas, que a gente precisa aprender a ouvir os atalaias. A gente precisa aprender a ouvir as pessoas que nos amam, as pessoas que gostam da gente, as pessoas que nos querem bem, porque as pessoas que nos amam também foram levantadas por Deus, segundo Ezequiel capítulo 33, desculpa, para ser nossos atalaias. Eu acredito nisso. Eu acredito que as pessoas que nos amam, ela tem esse poder. Como Deus é amor, também Deus instaura, através do amor, atalaias que nos ajudam, que nos aconselham, que nos fortalecem, que nos avisam do perigo, que nos dão boas dicas. Isso é importante, sabe? Mas além desse atalaia externo estabelecido pelo amor, eu acredito assim, né, que é aquele irmão que você gosta, aquele parente que você gosta, aquele amigo que você gosta e que gosta de você, eu acredito também que existe, dentro de uma estrutura psíquica, um atalaia, que é o nosso inconsciente. E ele precisa ser ouvido, ele precisa ser visto, ele precisa ser analisado. Às vezes, não é um problema neural, às vezes é só uma percepção psíquica do teu inconsciente. Às vezes não é uma depressão, às vezes é só uma tentativa do teu inconsciente de calar essa voz, do teu consciente de calar essa voz inconsciente, e ela precisa ser ouvida. Às vezes não é pânico, às vezes é só esse inconsciente gritando, pedindo para que seja visto e notado. Às vezes não é ansiedade, às vezes é só um inconsciente, um atalaia, tocando a trombeta, dizendo que algo está errado, que a espada vai ali baixar, representando algum tipo de perigo para você, para sua saúde mental, e você está simplesmente ignorando. Então, como Ezequiel diz no capítulo 33, se você não ouve esse atalaia, o povo padece. Então, se você também não ouve, se você não nota, se você não percebe esse inconsciente que já te fez tão bem, que faz você sentir amor, alegria, medo, raiva, é ele que move a nossa vida. Tem um versículo que eu gosto muito que diz assim, Provérbios diz assim, se você tiver que proteger algo, proteja o seu coração. Então, assim, se você tiver que cuidar de algo, olhar para algo, notar algo, cuidar de algo, é o seu coração, ou seja, é da onde brota as suas emoções, é a fonte da vida, que é o seu inconsciente. Então, assim, olhe para o seu inconsciente. Se ele está te dando sinais de corpo, se ele está projetando, está te fazendo ter sintomas psicossomáticos, olhe esse inconsciente, perceba esse inconsciente, ouça o som do atalaia, olhe esse atalaia, note esse atalaia, faça terapia para que você dê as mãos para esse atalaia, para que você tenha aí um equilíbrio, saúde mental, paz, reino, e usar isso a seu favor, porque existe uma caixa de informações no seu inconsciente, ele foi criado com uma perspectiva que é só sua, que é a sua existência. Ouça-o, interprete-o, entenda-o, olhe para ele e cuide dele, que você com certeza será uma pessoa feliz. Um dos problemas de Israel nesse texto é que eles não ouviram o atalaia e foram levados para um exílio, para uma prisão na Babilônia. Então, quando você não escuta o teu inconsciente, você fica aprisionado em si mesmo, sofrendo castigos no seu próprio corpo que não são legais. Ok? Então é isso, gente. A paz e faça terapia. Paz. Tchau, tchau.